Gente, tudo bem com vocês? Boa noite, sejam bem-vindos ao meu canal. Para você que não me conhece, meu nome é Fernanda, tá joia? A leitura é para o signo de Libra, mês de agosto, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. É uma leitura intuitiva e coletiva, ela não vai ressoar com todos, porém eu espero de alguma forma agregar valor para vocês, tá joia? Gratidão você inscrito no canal pela confiança no meu trabalho. Se você é novo, seja bem-vindo, te convido a se inscrever, deixe seu like e o seu comentário, me fortalece bastante dentro da plataforma, tá bom? Ativem o sininho para receber as notificações e compartilhem se julgar que a mensagem pode vir aí ajudar uma outra pessoa, tá joia? Mais uma coisa, as leituras mensais têm duração de 3 meses, ok? Então, fiquem à vontade para retornar ao vídeo, que pode ser que neste momento você não esteja nessa energia, tá? E venha entrar, porque o tarô é uma ferramenta que ele vai sempre trazendo informações, tanto do momento quanto para frente, tá joia? E é isso, minha gente, bora lá. Signo de Libra, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. Signo de Libra, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. Vamos ver o que temos para os librianos no mês de agosto. Optcha, salve povo cigano, salve a sua força. Eita. Vamos lá. Qual a energia aqui para os librianos, mês de agosto? Valete de paus, né? Vocês aqui na energia da ação, do ímpeto, da tomada de atitude, pessoas que estão iniciando novas jornadas na vida, que querem algo novo, que querem de repente tirar um projeto, que querem de repente fechar um negócio. São pessoas que estão no ímpeto de ir em busca daquilo que quer na vida, né? Que querem algo na vida que traga, que reacenda a paixão, que reacenda o fogo, que traga aquela coisa de que eu estou em movimento, minha vida está fluindo, eu estou saindo de situações onde me trazem inércia, entende? Então são vocês aqui na energia da vontade de querer mudar a própria vida, da vontade de querer mudar algumas coisas. Aqui também pode ser vocês de repente tendo ideias novas com relação a negócios, ok? Com relação a trabalho, tá certo? São pessoas que de repente estão começando a sua jornada aqui junto com a espiritualidade, ok? São pessoas que querem plantar e querem ter frutos disso que está plantando, tá certo? Então é aquela energia de onde tudo começa quando a gente é novo e a gente quer as coisas na nossa vida e a gente quer buscar as coisas na nossa vida e a gente se movimenta para aquilo. Então são vocês querendo mais paixão, mais ação na vida de vocês, mais atividade, mais movimento dentro da vida de vocês. E o que mais? Signo de Libra, Sol, Lua, opa! 7. 10 de espadas, né? Então, tô falando, aqui são vocês querendo coisas novas na vida de vocês, né? O 10 de espadas fala do quê? De vocês encerrando uma batalha, né? Encerrando um pensamento, algo que te cansa mentalmente. É você dando um fim, dando um basta. É de repente você reconhecendo que estava dentro de uma situação e que essa situação hoje, ela já não cabe aí mais para você. Entende? Então é você aqui encerrando. Pode ser que alguns librianos e librianas estavam aí há 10 meses, tá certo? Passando por situações aonde trazia aqui alguma exaustão, sentimentos de derrota, entende? Algum tipo de dificuldade. Então me fala assim, de vocês saindo de contextos, ok? E trazendo de novo a energia da ação na vida de vocês. São vocês aqui mentalmente encerrando pensamentos que trazem aqui para vocês, inclusive a energia de vocês, né? Signo de ar, que trazem aqui... É como se fosse até uma aceitação, tá? Aceitação de que vocês estavam num ciclo na vida de vocês e que esse ciclo ele acabou. Ou então vocês aqui precisando aceitar que esse ciclo ele acabou e que isso está desgastando mentalmente e que agora é hora de você agir. É hora de você colocar aí ação na sua vida. É hora de você colocar, de você ir em busca daquilo que você quer na sua vida. É hora de você trazer de novo aquela coisa que te enche de prazer, que te traz aquela energia de você estar queimando por dentro, porque você está ali realizando algo grande e bom na sua vida, ok? E o que mais? Eu falei, passando por uma transformação, né?
passando por uma transformação, são vocês renascendo, são vocês aceitando o fim de algo na vida de vocês, tá certo? São vocês aceitando entendendo que, tipo assim, eu estava dentro de um contexto e beleza, não foi pra frente e acabou, né? Agora eu quero sair dessa situação, eu quero renascer, eu quero reconstruir a minha vida, eu quero me renovar, entende? Eu quero, sabe, eu quero o novo, eu quero coisas novas na minha vida, eu quero ir em busca de coisas que me façam sentir vivo, eu quero tirar da minha vida situações que não me acrescentam, situações que só me fizeram mal, situações que, ou vocês podem até ter lidado com pessoas que, de repente, de alguma forma, pode ter, sei lá, ou situações que aonde existia, de repente, aqui um fogo, uma paixão de início, mas que de repente acabou. Sabe, que passou por um contexto e essa situação acabou. Então, é você renascendo, entende? É você tomando ciência de que existia um contexto no qual você estava e que realmente ele não foi para frente e está tudo bem, né? É eu trabalhando as minhas águas mais profundas, aquelas coisas mais ocultas que eu tenho dentro de mim, para poder o quê? Me transformar. Entendeu? Trazer o novo para minha vida, tá certo? Vamos lá. Signo de Libra, Sol, Lua, Ascendente, Vênus, Júpiter. Ali tem bastante energia de Escorpião, tá? Tem energia de vocês, né? Mas a energia que tá predominando ali é a energia de Escorpião, que me fala bastante sobre o fato de ter realmente, para você que não está nessa energia, de repente vir a trabalhar essa energia da Carta da Morte, do Arcano Maior da Morte. Entende? É você, quando você olha para suas sombras e você olha para situações e até mesmo para sua própria vida e você olha assim e fala assim, poxa, eu sempre passei por contextos aonde eu não me reconhecia, aonde não me acrescentava, ok? Eu de repente tive uma jornada, uma vida, de repente que aonde eu só perdia. E agora eu não quero mais isso. Agora eu quero conquistar o meu império, agora eu quero ter as minhas coisas. Então é você de alguma forma fazendo até uma limpeza e passando aí por uma cura, tá? Passando por uma cura, né? Você se olhando, você encarando situações das quais elas não estão mais dentro do seu contexto, as situações onde você de repente acreditou que você sairia vitorioso e hoje você vendo que não, né? E ok, tá tudo bem. Tá tudo bem, porque a gente não aprende acertando, a gente aprende errando. Os erros, eles fazem parte do nosso contexto, da nossa vida. Se a gente não erra, a gente não tem como aprender, tá certo? Então, me fala muito para que vocês realmente busquem essa energia do Arcano da Morte, no sentido de se auto-renovar mesmo e de encarar mesmo tudo aquilo que te faz sofrer, que te faz sangrar por dentro. Tá certo? Vamos lá. Signo de Libra, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. A área de trabalho dos librianos, mês de agosto, como é que vai ficar? O campo material aqui dos librianos e librianas, área de trabalho e financeiro também, né? Vamos lá. Rei de Ouros. Aqui são vocês, dono do próprio império. Aqui são vocês focados em fazer dinheiro, são vocês com suas ideias, com a sua força aterrada, entendeu? Em um propósito e em um objetivo. São vocês querendo ter na vida de vocês sucesso financeiro. Para quê? Para poder viver uma vida plena, uma vida abundante, onde vocês possam se vestir da forma que querem, gastar o dinheiro como querem, comerem aquilo que querem, estar em lugares que querem, sem se preocupar com o fato se tem dinheiro ou não. Essa energia dentro da área de trabalho e do financeiro, ela é excelente, porque mostra para mim que vocês estão assim, bem, tipo, sabe assim, aterrados em conquistar o seu ouro, conquistar a sua estabilidade financeira. E o que mais? Signo de Libra. Cavaleiro de Ouros, mensagens que chegam para vocês a respeito de dinheiro, que pode trazer aqui para vocês uma vitória. Aqui temos duas situações. Aqui são pessoas, ok, que já vem uma caminhada aí, trabalhando,
tá certo? Que já passou por N situações aqui na vida, entende? Que festejou, que chorou, isso aqui dentro da área de trabalho, tá certo? Que festejou, que chorou, que já passou ali pelo início, pela força e tudo, e que teve momentos que precisou parar e ficou pensando a respeito da vida e vai sair vitorioso. Chega uma mensagem aqui para vocês, e pode ser de repente de pessoas do signo de Touro, Virgem, Capricórnio, energia, independente de homem ou mulher, tá? Ofertando aqui para você um dinheiro, trazendo aqui para você algo, você vai receber algo, tá? Você recebendo aqui um valor, algo que realmente é de seu merecimento, algo que realmente é para chegar aqui nas suas mãos, ok? E o que mais? Eu acho que ia falar signo de ouro, gente. Signo de Libra no trabalho. O 8 de espadas, tirando vocês de uma prisão. O 8 ele veio invertido, né? 8 de espadas, tirando vocês de uma situação aonde vocês se sentem aprisionados, tá? Então, assim, é como se... Aqui eu vou me trazer todos os contextos, ok? Pode ser que tenha pessoas que estejam, de repente, dentro de um relacionamento onde só está por conta do dinheiro, tá certo? E você se sentindo aprisionado, então você conseguindo se libertar dessa situação, ok? Você aqui tendo uma nova oportunidade de trabalho, pode ser que alguém que tem um cargo de chefia, uma pessoa que já tem aqui uma estabilidade financeira, né? Ela vindo aqui para você, te trazendo aqui uma mensagem, de repente, de oferta de trabalho, que você vai se sentir ali realizado dentro deste trabalho, ok? Você vai olhar para falar assim, poxa, que legal, eu consegui aquilo que eu queria na minha vida. Pode ser que você venha receber uma proposta de trabalho aonde você vai receber o valor que você deseja receber, né? Então você fala, eu queria conseguir um trabalho para receber tanto, porque existe a necessidade de eu ter tanto de dinheiro no mês na minha conta, e você recebendo uma mensagem desse valor, um trabalho que te traz, falando para você uma proposta, né, aonde tem esse valor. Então, assim, são situações que vêm acontecer para você, que vai te tirar de situações aonde você se sente de alguma forma sem perspectiva. E isso aqui dentro do trabalho, tá? E por que eu trouxe também aqui a parte do relacionamento? Porque pode ser que tenham pessoas que estão dentro de um contexto, dentro de um relacionamento, apenas por conta da sobrevivência, né? Do financeiro, entende? Então é como se você vai ter aqui uma nova oportunidade que vai te libertar, né? Porque o 8 de espadas, ele fala de situações que nos aprisionam mentalmente. Então, às vezes a gente está dentro de um contexto, pode ser trabalho, pode ser qualquer coisa que seja, que vai te libertar. Aqui pode ser até vocês, de repente, pedindo as contas de onde vocês estão trabalhando, entendeu? Mudando de emprego. São vocês aqui renascendo, porque vocês já abriram a energia do mês com a carta ali também do 10 de espadas. Então, são vocês encerrando batalhas. E o 8 invertido, ele vem muito a calhar dentro dessa situação, né? Dentro desse contexto, dentro dessa energia aí de vocês, ok? E o que mais que a gente tem? Ó, 2 de paus no fundo do maço. Sucesso, tendo o domínio da própria vida, da própria caminhada, da própria jornada. Entende? E o que mais aqui para a área financeira dos librianos e librianas? Dando as costas, né? Buscando novos rumos na vida, entendeu? Aqui me fala muito de sucesso, tá? Pessoas que têm aqui um sucesso merecido. É seu, é por direito, é seu, né? Esse sucesso, ele é seu, ele não vem aqui à toa na sua mão, entendeu? Também me traz como situações de cura. Essa situação que vai acontecer para você, no que se resume aqui na sua área de trabalho e no seu financeiro, ela vem para te tirar deste contexto aqui, né, do 8 de espadas, te trazendo também uma cura, te trazendo também uma mudança de rumo. Você vai mudar aqui a sua linha de raciocínio, você vai mudar aqui a sua forma de pensar, você vai se direcionar para outro rumo, a tua mentalidade vai te direcionar para outra situação, para outro contexto aqui na sua vida. E dentro dessa oportunidade que você vem receber, tá? É algo que é realmente de seu merecimento. Então você pode vir aqui receber mensagens de proposta de trabalho, um valor que você consiga de repente viver e não apenas sobreviver, ou que você venha conseguir a menos aí arcar com as suas contas, tá? Como aqui também me fala de você de repente recebendo sim aqui um valor, tá? Um valor aqui chegando até você, tá? Mensagens de algo chegando até você, porque é de seu merecimento, porque, você entende? E o que mais? Não tô falando?
9 de ouros, realização financeira. Tem gente aqui, olha, gente, tem pessoas do signo de Libra aqui, independente de quem seja, vai chegar aonde deseja, realização material. São vocês se realizando aí financeiramente e materialmente. São vocês podendo vivenciar os prazeres da vida, né? São vocês tendo equilíbrio no que se refere ao financeiro de vocês aí. Entende? Não tô falando que são mudança aqui de rumo, mudança de energia? Ok. Ó, trazendo para vocês aqui uma realização emocional, trazendo para vocês esse sentimento aqui de, sabe, eu realmente agora sim me sinto feliz, me sinto realmente realizado, entende? A realização plena, né? É a realização plena. Vamos lá. Signo de Libra, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter, que temos para eles no campo amoroso dos librianos e das librianas, mês de agosto. Signo de Libra, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. Três de paus. Cinco de espadas. Aqui me mostra que existe alguém, pessoas do signo de... Tanto faz aqui, né? Áries, Leão, Sagitário, Libra, Gêmeos e Aquário. Existe alguém arrependido, hein? Existe alguém arrependido com o contexto, com relação aqui a vocês. Essa pessoa, ela pensa muito, ela se coloca muito aqui em prontidão no sentido de ficar pensando, entende? Uma parceria que de repente ela ofertou, né? Me traz essa coisa aqui de alguém ficar pensando a respeito de algo, entende? E que se arrepende. O que mais aqui? Na área amorosa dos librianos e librianas. O 2 de paus era pra sair, né? Tem mais? Domínio. As de copas. Bom, minha gente, aqui a gente tem aqui o seguinte. Existem vocês aí que estão passando por uma situação. Existem alguns librianos que estão inclusive sofrendo luto. 5 de copas, tá? Ou pode ser aqui uma outra pessoa, que Câncer, Escorpião, Peixes. Mas tem alguém que tá parando para pensar em algo que aconteceu e que se arrepende hoje, entende? E essa pessoa ainda tá pensando, de repente, em trazer aqui para você uma nova oferta. Ela quer te ofertar uma abundância, 2 de paus, né? Mas ela quer ter um domínio aí de uma situação. Quer ter um domínio. Eu tô acreditando que vocês devem estar lidando com alguém que se mostra arrependido por algo, mas que na realidade, essa pessoa, ela quer ter aqui essa coisa aqui de um sucesso com relação a uma questão aí a vocês, tá? Aqui pode ter gente, trazendo aqui para a parte da tecnologia, porque o As de Espadas, ele fala de tecnologia, né? Ele mexe nessa parte da internet também. Então, é como se vocês tivessem recebido algo de alguém, tá certo? De repente, mensagens, e-mails, sei lá, a forma qual vocês se comunicam com alguém que está distante de vocês. Essa pessoa, de repente, aqui, ela se arrependeu de um contexto aí com vocês, ok? Ou podem ser vocês que tenham se arrependido disso, entendeu? E agora, ela quer ter um domínio da situação, ela quer ter sucesso com relação a isso, entende? Ela quer, de alguma forma, não sei se não tem um contexto aqui manipular, sei lá. E o As de Copas me fala muito de alguém que quer controlar aqui uma abundância emocional. O que mais? Na área amorosa dos librianos e librianas. O Imperador, estou falando, e a Carta do Diabo. Vocês se envolveram com uma pessoa, ou, né, podem vir, tá, a se envolver com uma pessoa. Então, assim, presta atenção. Porque essa pessoa, ela tem aqui uma certa energia. Aqui tem energia, a gente tem aqui Áries e Capricórnio em cima da mesa. Também, além de Câncer, Escorpião, Peixes e Áries, Leão, Sagitário, Libra, Gêmeos e Aquário. Então, assim, essa pessoa, ela parece que ela não foi muito justa aí. E ela se sente presa e amarrada aí a vocês. Tem um contexto aqui, aonde essa pessoa, ela se sente
amarrada com vocês por algo, por alguma situação, de repente, que vocês vivenciaram aí com essa pessoa. A carta do Imperador fala de uma pessoa que ela se mostra para vocês justa, uma pessoa que ela traz um contexto aí na vida de vocês, no sentido de que eu não quero, sei lá, eu gosto de ser justo com as pessoas, eu tenho essa coisa de responsabilidade, de moral, de caráter e tal. Mas como ela tem aqui uma coisa por vocês, acredito que também um desejo, de repente, físico mesmo, tá? Um desejo físico. Mas ela me mostra assim, ela se sente aí acorrentada, presa, com receio, com medo de coisas que podem, de repente, vir a acontecer, né? E também me traz muito uma ligação carnal, né? O físico, a atração, o sexo, ok? E o que mais? A carta da sacerdotisa, não tô falando? Tem gente aqui conectada com uma outra pessoa. Tem alguém que se sente realmente presa, alguém. Tá? A carta da sacerdotisa me fala de uma pessoa misteriosa. Alguém que guarda segredos. Existem segredos aqui. Essa pessoa está amarrada por conta de segredos. Se vocês não estão dentro deste contexto, mas vocês, de repente, né, alguém entrar na energia de vocês, existe outra pessoa na vida dessa pessoa aí, tá? Ficou meio redundante, né? Existe outra pessoa na vida dessa pessoa. Tem uma terceira pessoa dentro deste contexto todo aí, tá? Vocês não estão sozinhos. Então, observe, porque também me fala de coisas que são escondidas, de coisas que são, assim, ocultas por conta da carta da sacerdotisa. Então é como se existisse mais uma pessoa dentro deste contexto de vocês e essa pessoa é oculta. Pode voltar aqui na sua vida uma outra pessoa, tá? E ela vir aqui dizendo para você que pensou bastante e tudo, que não sei o que se arrependeu, tá certo? Que se arrependeu de algo que ela fez e te ofertar aqui um novo amor, querer realmente te trazer uma abundância. Ela dizer isso para você, mas essa pessoa tem uma outra pessoa envolvida na vida dela. Ela não está sozinha e ela não tá te falando ou ela não vai te falar, porque essa pessoa, a carta da sacerdotisa me fala de pessoas que são misteriosas e ocultas, né? Coisas também que são escondidas. Por quê? Porque a sacerdotisa, ela não fala, né, a respeito dela. Ela se coloca de forma misteriosa e ela só fala o básico. Então ela meio que ela oculta algumas coisas, certo? Algumas coisas com relação a ela. Entende? Então, dentro de um contexto amoroso, para mim existe um outro homem, uma outra mulher aí que está nesse jogo aí de vocês, tá? Então, se você está dentro deste contexto, existe uma outra pessoa. Presta atenção. Ok? Presta atenção, porque talvez essa pessoa ela venha com a conversa de que está arrependida, tá certo? Mas assim, se você não está dentro desse contexto, pode ser que uma outra pessoa volte na sua energia. E por que disso? Um passado volte. Por conta do 3 de paus. O 3 de paus ele me remete a pessoas que estão morando longe e pensando em tomar aqui uma atitude. A pessoa pode estar distante de você e pensando a respeito de tomar uma atitude. É alguém que se arrepende por algum tipo de comportamento que teve ou que fez, tá? E isso aqui pode ser qualquer coisa, tá certo? E que hoje ela pensa novamente em, de repente, ofertar aqui a você uma nova parceria, ou ela quer ter um domínio dessa situação, entendeu? É como se essa pessoa ela não quisesse ser pega de surpresa, entende? Ela quer estar com você, mas ela quer ter o domínio disso. Nada pode sair ali do domínio dela, entende? Ela precisa disso. Por qual motivo? Porque existe alguma coisa aqui que está oculta com relação a essa pessoa, tá certo? Os signos que nós temos aqui, Câncer, Capricórnio, Áries, Gêmeos, Leão, Gêmeos, Libra e Aquário, Áries, Leão, Sagitário, Câncer, Escorpião e Peixes, ok? Então fiquem aí espertos com relação a isso aí nesse contexto amoroso aí de vocês, ok? Vamos lá. Signo de Libra, como é que está aqui a área espiritual, o campo espiritual dos librianos e librianas? Então, assim, observem bem aí essa questão para vocês não serem pegos de surpresa, tá joia, minha gente? Gente, eu tento fazer o vídeo menor, não vai, né? Ok, vamos lá. 6 de copas na espiritualidade? O que quer dizer 6 de copas aqui na espiritualidade?
Rei de espadas. Minha gente, vocês estão muito racionais aí, frios. Aqui tem pessoas que estão dando as costas para a espiritualidade porque estão muito mental aqui. É como se não houvesse aqui, inclusive, uma confiança. Tem pessoas que acreditam que a espiritualidade deu as costas e a abandonou. Entende? Acha que a vida que está passando, ou que vivencia, ou a sua jornada, é uma jornada aqui, de repente, de sofrimento. Entende? Tem gente aqui que olha para a espiritualidade e fala assim, vocês me deram as costas. No momento em que eu mais precisei, você me deu as costas. Né? É alguém que está muito aqui racionalizando a espiritualidade. E o que mais? Rainha de ouros e 3 de ouros. Isso aqui dentro da espiritualidade fala muito para mim assim, que a espiritualidade está te ajudando sim, é que você não está vendo. Você tem a capacidade de mudar a sua vida. A espiritualidade te informa aqui que você precisa aprender a controlar tudo. Controlar seu financeiro, a controlar a sua vida, a controlar a sua emoção, que é para você e que de repente você precisa pensar de uma forma mais fria com relação à sua vida e em busca daquilo que você quer na sua vida. É dinheiro que você quer? Você está entendendo? E o 3 de ouros me fala que existem três pessoas que te acompanham e te auxiliam na sua caminhada. Por quê? Porque você tem a necessidade de se estabilizar financeiramente. Existe algo aqui onde você tem essa necessidade de se estabilizar financeiramente. Você acha que não tem oportunidades. Você olha para a espiritualidade, você deu as costas para a espiritualidade porque você acredita que a sua vida é muito sofrida. Entende? Quando a espiritualidade está dizendo aqui o que para você? Que é para você ter força de ir em busca do que você quer na sua vida, de se estabilizar financeiramente, de buscar pessoas que venham te acrescentar, pessoas que tenham, como que fala? Pessoas que são visionárias, pessoas que te acrescentam, pessoas que te auxiliam a crescer. Entende? Me fala também de repente você ter na oportunidade, a espiritualidade está falando, de você ter a oportunidade de se tornar um líder, de se tornar um chefe, de se tornar algo, você palestrando, você falando. Mas tem gente aqui que não está botando fé porque acredita que a sua jornada é uma jornada de tristeza, é uma jornada de sofrimento. Eu vim aqui nessa vida para sofrer. Eu não vim aqui para ter realização material e nem para ter parcerias que me acrescentam. E aqui então eu estou dando as costas. Eles estão falando assim, olha, presta atenção, olha para a tua vida. Tenha orgulho de quem você é, da sua jornada, do quanto você já passou na sua vida, se valoriza, tenha controle a respeito da sua vida e das coisas que acontecem aí na sua vida e vá em busca de pessoas que realmente te tragam valor, que te valorize. Conviva com pessoas que te valorizam, conviva com pessoas que te tragam aqui visões, entendeu? Que te acrescenta. Fica vivendo às vezes dentro de um contexto que a pessoa não te valoriza, não te merece, não nada, não sabe? E aí você às vezes fica chorando e falando, ai, mas eu fui abandonado pela espiritualidade, não sei o que, porque a minha vida é sofrida e tal. Minha gente, desculpa. Olha, desculpa, tem horas que acabo às vezes meio que, porque é um absurdo, às vezes pra mim essas coisas é um absurdo, desculpa, você olhar e achar que você, não cara, você veio aqui pra aprender, todo mundo vem aqui pra aprender, entende? Todos nós viemos aqui pra aprender, a gente tem que aprender a trabalhar o nosso amor próprio, a nossa autoestima, a gente tem que aprender a olhar e ver quem é que acrescenta na nossa vida e em quem não. E não ficar jogando a culpa na espiritualidade. A nossa vida é em cima das nossas escolhas. Entendeu? Qual foi a escolha que você fez na sua vida inteira? Sabe? Tipo, sei lá. Enfim, vamos lá. Quais cartas conselhos aqui para os librianos e librianas? Para o mês de agosto. Signo de Libra. Vamos lá. Solitude. Controle e espírito brincalhão. Sabe o que é isso aqui? Aqui tá dizendo o seguinte, que é para você sentir-se
prazer, sentir prazer na sua própria companhia, sabe? Que é para você sair de uma situação onde você de repente quer ter controle de tudo, uma mente que controla tudo. A sua mente, você coloca sempre a sua mente no sentido de controlar as coisas que acontecem na sua vida. Aqui fala muito para você vivenciar momentos de solitude, entende? Para você parar de ficar, sei lá. O espírito brincalhão, ele me traz muito uma coisa talvez de não seriedade, entende? De não maturidade, sabe? É alguém que fica, sei lá, brincando com as coisas, brincando com a vida, ou então aqui pode ser você, para você se sentir mais leve, para você se permitir, sabe? Sorrir mais, viver mais, se sentir mais alegre, fazer coisas por você. E para você se colocar em momentos de solitude e apreciar isso. Porque você tem uma mente que te controla. Então é você que tem que controlar a sua mente, não é a sua mente que tem que controlar. Entendeu? É uma mente muito cheia de pensamentos e pensamentos negativos aqui. Sabe? Então me fala pro seguinte, solta um pouco disso daí, sabe? Se permita vivenciar às vezes um pouco mais a vida. Entende? Presta atenção, tenha mais maturidade consigo, com as coisas que você quer e você busca na sua vida. Entende? Vivencie momentos de solitude, sinta prazer em estar na sua própria companhia. Como que você quer que as coisas aconteçam na sua vida se você não sente prazer de estar na tua própria companhia? Não existe isso, gente. Desculpa, mas isso não existe. Aí você fica depositando às vezes nas pessoas coisas. Ah, olha. Sabe? Cara, cuida de você. Cuida de você. Você precisa cuidar de você. É isso aqui. Você precisa cuidar de você. Você precisa ter prazer na sua companhia. Entendeu? Tenha mais maturidade com você. Tenha mais respeito com você. Imponha limites nas pessoas que você deixa entrar na sua vida. Seja elas quem for. Seja amigo, não amigo, namorado, crush, família. Seja quem for. Coloca limite nas pessoas. Entendeu? Depois é você que fica aqui, ó, na carta aqui, tentando controlar a tua mente, porque a mente tá tão cheia, porque as pessoas ficam entrando na tua vida e você às vezes permite que as pessoas entrem para poder fazer bagunça. É isso, minha gente. Olha, até a próxima leitura, desculpa mesmo, né? É minha impulsividade. Enfim, beijo, fiquem com Deus e até a próxima leitura.